Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje eu estou aqui para comentar a lição número 1 dos juniores. Para você que é professora dessa classe, que atende alunos de 9 a 10 anos de idade, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like e compartilha. Na lição de hoje, nós estaremos estudando a felicidade do justo. Então, como o nosso trimestre todinho vai ser ensinado o livro de Salmos, eu sugiro a você o hino Celebrai com Júbilo ao Senhor. Eu peguei a versão da tia Kelly, mas você pode ouvir e pegar a versão que mais combinar com a sua turma, ok? E eu também sugiro às professoras, para que as crianças memorizem o livro da Bíblia, cantar todos os domingos o hino, os livros da Bíblia. Tem versão do Diante do Trono, tem versão das 3 palavrinhas, veja o que mais se encaixa com a sua turma e aproveita esse louvor. Então, como sugestão, eu não sei como que vocês trabalham, se vocês têm grupo de WhatsApp ou não, eu sempre sugiro um grupo de WhatsApp para você ter um contato direto com as crianças e com as famílias também. Então, pessoal, eu não sei como que vocês trabalham a questão de tarefa, se vocês têm grupo de WhatsApp ou não na igreja, se vocês mandam tarefa para casa no domingo anterior. Eu costumo mandar tarefas no grupo de WhatsApp. E para essa semana, como nós vamos estudar o Salmo 1, eu sugeri como tarefa para eles um desafio. Quem conseguiria decorar o Salmo 1? É um salmo que ele tem poucos versículos e é bem tranquilo para as crianças decorarem. Leve bala, pirulito, incentive os alunos e presenteiem a todos, tantos que falam conseguirem memorizar, como aqueles que se esforçaram para isso, para que todas as crianças saiam recompensadas. Amém? Continuando ali. Para a memorização do texto áureo, eu sugiro para vocês o seguinte: as crianças dessa idade gostam muito de jogos. Então, que tal um quebra-cabeça do nosso texto áureo? Como que eu faço isso? Eu imprimo o texto áureo, divido eles em frases ou palavras, né, que for mais fácil ali para eles. Você conhece a tua turma, você sabe que vai ficar melhor, se frases ou palavras, né? E aí eu escondo na carteira deles, ou eu passo aquela brincadeira da batata quente, ou eu ponho um balão para eles irem batendo, e aí no final do louvor eles estouram e pegam a palavra ou a frase que tem ali, e aí eles tentam em grupos ou, né, em duplas a frase do texto áureo. Então é bem divertido ali, é um momento que eles ficam pensando, aí você vai variando ali, a cada semana uma ideia nova, porque aí eles ficam tentando ler, ai não combina, ai não tá certo, e acabam memorizando o textuário, porque é para isso que serve o nosso textuário, para memorizar, para eles guardarem, né, o textuário na cabecinha deles, desde pequenininho. Então essa é a minha sugestão, né, para eles memorizarem o textuário. Eu vou passar para vocês algumas informações importantes para você durante a tua aula, você trabalhar e passar para os seus alunos de forma que eles consigam entender claramente o que o salmista estava dizendo quando ele falava bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o que quer dizer isso? O que é bem-aventurado? Então, você vai perguntando para a criança. Né? Pergunta para o que vocês acham que é bem-aventurado? O que é abençoado, né? Conforme a versão da Bíblia que vocês estiverem usando. E aí, você permite que a criança fale e você vai fazendo as mediações. Como essa história de hoje é baseada no Salmo 1, você pode também pedir para que cada criança, ou duplas ou em grupos, eles leiam, cada grupo, cada dupla vai pegar um versículo, vai ler e vai explicar o que eles entenderam desse versículo. Essa idade eles gostam muito de falar. Então, quanto mais oportunidade vocês darem para eles estarem falando, melhor vai ser. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho? O que é conselho? Aí pergunta para eles, deixa eles falarem. Isso mesmo. E sabe o que a Bíblia fala sobre conselho? Para quem será que nós devemos pedir conselho quando estamos passando por alguma situação difícil, quando está acontecendo alguma coisa que nós não entendemos? Para quem que nós vamos pedir conselho? Olha o que a Bíblia fala lá em Provérbios 1:8. Filho meu,
Ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da tua mãe. Os primeiros e principais conselheiros que nós temos é o nosso papai e a nossa mamãe. Então ressalte isso com seus alunos, a importância deles pedirem primeiro o conselho do pai e da mãe, que para pai e para mãe não precisa ter segredo, a gente tem que contar tudo o que acontece, né? Eles são os nossos melhores amigos, é eles que quando todo mundo nos abandonar, vão estar ao nosso lado. E depois a Bíblia continua falando assim, e que não fica no caminho dos pecadores. O que é esse caminho dos pecadores? Vamos descobrir? Porque há muitos caminhos. Na verdade, a Bíblia fala que há dois caminhos. O estreito que nos leva ao céu e o largo que nos leva à perdição. E olha só o que ele fala sobre o caminho. Sabe que certa vez Jesus disse assim, lá em João 14,6, ele falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, crianças, nós temos uma escolha para fazer. Por qual caminho você quer andar? Em qual caminho você quer ficar? Né? Então, nós temos que escolher o melhor caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, é nele que você encontra a verdade e é nele que você encontra a vida. Muitos caminhos tortuosos, tenebrosos te levam para situações muito difíceis, mas o caminho certo, que é Jesus, te leva para o Pai, a vida eterna. E aí, questione eles, com quem vocês andam conversando? Quais os tipos de amigos que vocês têm? Será que são amigos de verdade? Olha só o que ele continua falando também lá no versículo 1, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Crianças, o que são escarnecedores? Espera a resposta dos seus alunos. Às vezes as crianças nem sabem o que é escarnecedor, mas olha o que a Bíblia fala aqui, ó. O escarnecedor não gosta de quem corrige, tampouco busca ajuda dos sábios. Provérbios 15:12. Já descobrimos que os escarnecedores, então, não gostam da correção e não procura a ajuda dos sábios. Que mais que falam? Lá em 2 Pedro 3,3 fala assim, antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Então, escarnecedores é aqueles que ficam zombando, escarnecendo, tirando o sarro. Esse tipo de pessoa, a gente não tem que sentar na roda deles. Porque o que eles falam não nos leva para o caminho de Cristo. Você acha que Jesus gosta de pessoa que fica tirando o sarro dos outros? Tenho certeza que não. Então, vamos tomar cuidado com quem nós andamos em rodinhas, né? Para que nós possamos ser bem-aventurados, para sermos felizes, abençoados. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que traz alegria para vocês? Pergunta para eles. O que vocês gostam de fazer que traz alegria? Eu gosto de ir para a praia, eu gosto de viajar, brincar com o meu cachorro. Isso tudo me traz alegria. Mas olha só o que o salmista falou, que ele medita no dia e noite na palavra do Senhor e tem prazer na palavra do Senhor. Olha que em Josué 1:8 fala, olha que conselho precioso nós encontramos na palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só, para você ser bem-sucedido nos estudos, nas suas relações com os amigos, na sua família, você precisa meditar na lei do Senhor, dia e noite, na palavra do Senhor. E então, crianças, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não entende.
Mas se você persistir, aí o Espírito Santo vai te revelando a palavra do Senhor e você vai sentindo alegria, vai tendo prazer, você vai acordar não sabendo, ai, não vejo a hora de ter o meu momento com Deus, aprendendo da palavra do Senhor. Quando nós conhecemos um coleguinha novo e a gente gosta desse colega, o que a gente faz? A gente fica o tempo todo conversando para conhecer mais esse colega. Jesus é o nosso melhor amigo. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais nós conhecemos Ele, mais nós conversamos com eles e aprendemos coisas preciosas e encontramos a nossa alegria. Olha só o que a gente encontra lá em Salmo 119, o versículo 9 até o 11 fala assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardai no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Leve esse versículo para a tua sala de aula e comente com eles como que eles podem se manter no caminho puro com tanta oferta aí que o inimigo está mandando tanto em todas as mídias hoje. Não é só na televisão, no celular, no YouTube, em propagandas, em escola. Quanta coisa! Então é difícil para o jovem se manter puro, para a criança se manter pura, mas se ela meditar na palavra do Senhor, se ela guardar a palavra do Senhor no coração, ela vai conseguir se manter pura, mesmo vivendo neste mundo tão cheio de pecados. E continuando lá, nós vamos agora para o segundo versículo que fala o seguinte: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Por que será que o salmista usou árvore como esse exemplo? Então, olha só, eu fui pesquisar sobre árvores e eu descobri tanta coisa maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês. E vocês vão aprimorando isso e embasando a tua aula nessa pesquisa. Eu preparei alguns slides para comentar aqui esse passo a passo da aula com vocês. Eu posso disponibilizar esse slide para, se vocês quiserem, não vai ser útil para a aula de vocês, mas para a preparação da aula de vocês. Se vocês quiserem receber esse slide, clica nos comentários, coloca eu quero, coloca o seu e-mail que eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Ali nesses slides está bem certinho também a fonte que eu busquei, tanto dos louvores quanto dessas pesquisas, né? Esses versículos bíblicos, né, a citação dos versículos, aonde está escrito, isso tudo pode enriquecer a sua aula e eu vou ter maior prazer em compartilhar com vocês. Deixa nos comentários ali eu quero e o seu e-mail, certo? Então, olha só, tem promessa para quem cumpre a lei do Senhor. Árvore, será que a árvore é importante, crianças? Pergunta para eles, eu estou falando com vocês, mas é a fala que vocês vão ter o diálogo lá na sala de aula de vocês. Para que serve a árvore? E aí eles vão falando, para fazer sombra, ela produz frutos, a gente usa a madeira dela, e enfim, deixa as crianças falando. E eu vou compartilhar com vocês agora a minha pesquisa sobre a árvore. Depois que você ouvir todas essas, né, o que as crianças têm para dizer sobre a árvore, você também vai compartilhar e aprofundar um pouco mais o conhecimento dela sobre a árvore, porque aí esse versículo vai ter mais sentido. Porque para uma criança de 9 e 10 anos, você fala assim, você vai ser como uma árvore plantada junto à ribeira de rios, ele já vai imaginar assim, mas por que você é uma árvore? Por que eu vou ter que ficar plantada? Né? E aí quando você aprofunda, você vê qual é a aplicação desse versículo para a vida deles, para a nossa vida, né? A árvore, ela traz um benefício para todos os seres, não só pela fotossíntese, que nessa idade eles já devem ter aprendido na escola sobre isso, mas se eles não aprenderem, você dá uma explicadinha para eles sobre a fotossíntese, onde ela usa a radiação do sol, mais o gás carbônico e nutrientes que vêm da terra através da sua raiz. Então, a junção de tudo isso, esse processo nós chamamos de fotossíntese, aonde ela libera o oxigênio. Olha que coisa mais preciosa, olha que linda, nós, né, utilizamos os recursos que a Terra tem, mais os recursos que vêm do céu. E aí a gente gera vida, o oxigênio através disso. Que achado, hein? Muito importante. Veja como que você pode levar isso para a tua sala de aula explicando para os seus alunos isso.
Ela também ajuda a diminuir a poluição. Olha só, através desse processo, a árvore ela vai diminuindo a poluição. Nós estamos aqui no mundo poluído, cheio de pecados, mas a igreja, nós como professores de escola dominical, você criança, aonde você está, você pode transformar o seu ambiente, ao invés de um ambiente cheio de pecado, de mentiras, de zombaria, você pode ser a luz aonde você está. É esse o papel da árvore, ela vai diminuindo a poluição que está em volta dela, deixando o ar puro, respirável. Ela também auxilia no controle da temperatura. Olha o equilíbrio, contrabalanceando, né, a temperatura. Possui substâncias usadas para fazer remédios e chá. Olha só, quanta pessoa ferida que tem pertinho da gente, quanta criança, né, magoada, sofrida, com traumas, que vem até você, recebe amor, recebe carinho, recebe a palavra de Deus. Então nós estamos, né, sendo usadas para ser o alívio, um remédio para a vida dessas crianças. Produz frutos que servem para alimentar, né, e também proteger a semente. Nossas crianças são sementes que nós estamos plantando nessa terra. Então a árvore ela produz frutos, os frutos ela servem para alimentar, assim como nós fazemos. A palavra do Senhor é alimento, né? É o pão da vida. Então a gente está alimentando as crianças que estão ao nosso redor e ao mesmo tempo protegendo as sementes. Que coisa linda, né? Imagine o fruto quando cai da árvore, o fruto, a principal, né, função a gente usa para nos alimentar, mas a função dele é qual? É proteger a semente para que quando ela cair no solo, ela tenha os nutrientes necessários até que uma nova árvore cresça naquele local. Ó, sabia disso? Eu não sabia. Amei ficar sabendo disso. Que mais que a árvore produz? Ela produz flores que embelezam, né, o ambiente, que perfumam o ambiente. Então, nós também somos isso, nós estamos embelezando onde estamos, nós trazemos beleza, nós trazemos um perfume, um aroma suave, né? Então, olha quanta coisa é essa árvore, né? A gente pode estar trazendo para a nossa sala de aula. É habitat natural para muitos animais. Quantos passarinhos fazem ninhos na árvore? Quantos bichinhos, né? Insetos vivem na árvore? Então, ela ajuda, ela abriga a uma diversidade de seres embaixo da sua sombra, no seu caule, na sua raiz. Então ela serve de alimento, de proteção, que seja essa a nossa função como árvores, professora, e que os seus alunos consigam entender que aonde eles estão, eles podem ser também como árvores, desde que eles andem na presença do Senhor, meditem na palavra, escolham esse caminho. E também ela fornece matéria-prima para muitas das coisas que nós temos hoje, né? Só na tua sala de aula, mostra para eles o que tem ali na tua sala de aula que é de madeira. A mesa da professora, a tua carteira, o teu lápis, a casa onde você mora, às vezes aonde você está dando aula também é de madeira. Mostra o quanto a árvore é importante. Tem uma matéria que eu vi o que aconteceria se todas as árvores do mundo desaparecessem. É na BBC New Brasil. Lá tem, né, tem aqui o link também para vocês que, né, quiserem receber, né, o slide, vocês vão poder ler. Você fica assim, ó, admirado. Né, e você começa a dar valor para a árvore, a importância da árvore nos dias de hoje. Né? E às vezes passa batido ali, né? E a gente não vê essa importância, mas é muito importante. É um cenário assustador. Então, deem uma lida para vocês acrescentarem mais conteúdo à aula de vocês e isso trazer mais significado também para as crianças. Continuando, né, na palavra do Senhor, nesse versículo fala o seguinte: o qual dá o seu fruto no seu tempo. Então há tempo para todas as coisas, assim fala a palavra do Senhor. E tem muitas crianças, jovens, adolescentes que por não meditarem, não conhecerem a palavra do Senhor e estão vivendo situações muito precoces, né? Estão vivendo traumas que não está na hora, vendo coisas, conhecendo coisas que não está no seu tempo. E isso faz com que o seu fruto não seja bom. Vocês já foram num pé de laranja? E se você estiver bem laranjinha, bem laranjadinha, quer dizer que ela está madura. E quando a laranja ainda está nesse processo de amadurecimento, ela fica verde.
Será que é gostoso comer uma laranja verde? Não, porque ela é dura, ela é azeda, ela não está pronta para o consumo. Você precisa esperar esse processo de maturação. E muitas coisas estão acontecendo com as nossas crianças que eles estão entrando numa vida muito precoce, coisas que eles não é da idade própria deles saberem, eles estão sabendo e isso tem estragado a inocência das nossas crianças. Então é importante vocês contarem isso para eles, que tudo tem o tempo. Tem criança nessa idade que já está falando em namorar. Fala para eles, não é a idade de namorar, não. Nessa idade nós precisamos conhecer coleguinhas, estudar, conhecer a palavra de Deus, nos colocar à disposição para cantar, louvar ao Senhor. Então, essa idade, crianças, é de fazermos amigos. Há tempo para todos. Que mais que a gente pode tirar lá? As folhas, porque fala assim em continuação: as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Para que será que servem as folhas da árvore? Vocês já pararam para pensar? As folhas, elas são muito importantes para a árvore. Elas são responsáveis por produzir o próprio alimento das árvores, usando a água e nutrientes que elas retiram do solo, juntando com a energia do sol mais o gás carbônico, formando o oxigênio, que é o ar que nós respiramos. E eles formam a glicose. Essa junção de nutrientes forma a glicose, que compõe a seiva, que é a fonte de alimento da árvore. Então, a folha é muito importante para a árvore. Se a árvore cai todas as folhas dela, ela começa pouco a pouco a perder a sua serventia, né? A gente sabe que tem aquele processo, o tempo, né, do outono, que caem as folhas da árvore, mas depois renasce novamente. Mas nós, como árvores, a Bíblia do Senhor fala assim: as suas folhas não cairão. Ou seja, vocês vão continuar produzindo alimento, continuar produzindo vida. E continua falando no versículo 4, não são assim os ímpios, mas são como palha que o vento espalha. Se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós somos árvores, árvores frondosas, árvores junto ao ribeiro, né? Que tem tudo que precisa ali, que pode promover vida. Agora, o que será que é palha? Os ímpios são comparados a palha. Palha é a matéria-prima seca das espécies de vegetais. Quando já não tem mais vida, quando morre, vira uma palha. E aquela palha é facilmente levada pelo vento. É aquela pessoa que vai para um lado, vai para o outro e não se firma em nada, nada vai para frente, porque ele faz assim, ó. Para onde o vento leva ele não tem certeza do seu caminho. Qualquer caminho para ele tá bom. Ele não conhece o caminho certo. Então, nós que não venhamos nos comportar como palha. A utilidade da palha é muito inferior à utilidade da árvore. Nós sobreviveríamos muito bem sem palha, mas será que nós conseguiríamos sobreviver sem a árvore? Então, o que você prefere ser? A palha ou uma árvore? Pensa aí, leva as crianças para pensar também sobre isso. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha só que lindo, né? Para encerrarmos. O Senhor, Ele conhece os caminhos. Ele conhece o caminho que o justo está trilhando. Mas Ele já está contando para vocês qual é o caminho que vocês vão seguir se vocês escolherem o caminho do ímpio. Você vai perecer. Então essa seria a abordagem, assuntos importantes, né? Esse conhecimento para você ressaltar ali na tua sala de aula. E para fixar melhor esse conteúdo, eu vou propor para vocês uma dinâmica. Essa dinâmica consiste em vocês fazerem plaquinhas que podem ser colocadas em garrafa PET, pode ser colocadas, coladas em alguns objetos assim que tenha peso, para que ela fique de pezinho. A ideia é que você coloque ela no chão e ela fique em pé, como se fosse um obstáculo para as crianças desviarem. Né? Então, uma das plaquinhas vai estar escrito assim, ó: não andar segundo o conselho do ímpio,
que é lá em Salmos que fala, né, Salmos 1, não ficar no caminho dos pecadores, é a segunda plaquinha, e a terceira plaquinha é não sentar na roda dos escarnecedores. E aí você vai vendar o olho da criança, vai arrumar essas plaquinhas ali, né, no caminho e vai pedir para ela tentar andar. Né? A criança vai acabar esbarrando, vai derrubar a plaquinha, vai, né? Por quê? Porque vai ser difícil, porque ela não vai estar vendo. E aí, vocês vai lá e fala, foi fácil, é difícil, o que você achou? Né? Conversa com eles. E aí você coloca outra criança sem a venda para passar por esse caminho. E a criança, claro, vai estar vendo, vai passar com uma facilidade incrível. E aí você vai dizer isso para o que você vai dizer para eles? Qual que foi mais fácil? Andar por um caminho que você não enxerga ou andar por um caminho claro que você está enxergando onde estão os obstáculos? E aí você conclui, quem lê a Bíblia, quem está meditando na palavra do Senhor, ele conhece o caminho, pois o caminho é Jesus. E ele conhece o caminho, então ele não vai ficar tropeçando, não vai ficar se batendo, não tem perigo de se machucar, não vai cair. E quem não conhece, quem não medita na lei do Senhor, parece como o nosso coleguinha lá, o Joãozinho, que estava com os olhos vendados. Ele não via o caminho. Para ele foi muito mais difícil. Quantas vezes ele caiu, né? Ou podia ter se machucado, quanta coisa podia ter acontecido. E talvez eles nem conseguissem chegar, né, ao destino final. Então, por isso que o Senhor já deixou a palavra dele, para a gente poder ir, né? A palavra é luz, é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, que nós vamos estudar mais para frente sobre isso também. Amém? Então, era isso para a nossa aula de hoje. Espero que Deus abençoe a aula de vocês abundantemente. Entre lá no site, pesquise mais sobre a árvore, para que isso traga sentido para a criança, né? Como que ele coloque essa aplicação de todo esse conhecimento que vocês tiveram aqui, né? E o do que vocês estão tendo, estudando, né? Coloque em prática para a vida da criança, trazendo para a realidade dos teus alunos. Espero ter abençoado a vida de vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os demais colegas. Um beijinho para todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau!